falando em é bom conhecer a palavra, é bom trazer maturidade. Hoje eu tenho uma palavra tremenda para você. Falei, meu Deus do céu, me dá sabedoria para explicar para o teu povo e ensinar. Porque a palavra de Deus é infindável em sabedoria. E eu falo, meu Deus, como conseguir passar tanta riqueza para as pessoas? Eu confesso que já tinha algumas coisas escritas sobre o livro de Romanos, mas agora eu me dediquei a escrever mais ainda. E eu falo, meu Deus, para ser sincero para você, posso te falar? Você acredita em eu? De Romanos capítulo 1, o capítulo 1 só, não é o capítulo 2, 3 e 4. O capítulo 1, ele tem mais folha do que esse livro aqui, ó, do que eu escrevi. Só o capítulo 1. O negócio é forte. Não é, pastor Vitor? É forte. Tem muita coisa legal. Então eu quero compartilhar algumas pérolas daquilo que Deus tem colocado no meu coração com cada um de vocês. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 1. Vamos ler o capítulo 1, só o primeiro versículo que nós vamos estar lendo. Amém? Espero que você não perca, espero que você não deixe de acompanhar esses estudos de Romanos. Eu falo principalmente para os meus discípulos, precisa acompanhar. Porque quando a gente para estudar e falar sobre vida cristã, meu irmão, é imprescindível você conhecer Romanos. Já parou para pensar o que é discipulado? Tem tanta coisa para te falar que eu não tenho nem desespero. Mas eu vou te falar algumas coisinhas para te contextualizar do projeto que existe no coração de Deus, o que Deus tem colocado no meu coração, o que está na Bíblia, o projeto que Deus tem ao seu respeito. Por exemplo, o discipulado. O discipulado não é simplesmente uma pessoa que fica falando para outra. O discipulado é você pegar uma pessoa e tirar ela de um estágio de imaturidade e levar a um estágio de maturidade. Amém? Você vê, discipulado é cristão, é algo que Deus deixou para nós. Nós conhecemos a Cristo e por conhecermos a Cristo, nós vamos cuidar de outra pessoa que não conheceu a Cristo ainda, mostrando para ela o caminho que deve andar, como ela deve se portar, não somente através de ensinamento, mas através da nossa própria vida. Nós andamos com as pessoas andam conosco e nós vamos indo para onde? Indo para Cristo, sermos imitadores de Cristo. Amém? Diga assim, o cristão é um imitador de Cristo. Amém? Se caso você discorda de discipulado, você não entendeu o que é imitar Cristo, porque Cristo tinha discípulos? Sim ou não? Já é uma boa coisa para você imitar. Fazer discípulos. Você precisa cuidar de pessoas. Apóstolo, eu não tenho tempo para isso, eu não quero saber disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é você? Quais são os seus valores? O que move a sua vida? Para onde você vai? Para que você nasceu? Por que você existe? Quem é você? Nossa, apóstolo, isso é importante? Lógico que é importante. Porque você, como cristão, precisa saber todas essas coisas. Senão você é uma pessoa perdida. Nós dizemos que as pessoas que não se encontraram com Cristo são pessoas o quê? Achadas ou perdidas? Perdidas. Mas perdidas por quê? Elas vivem sem um destino traçado por elas mesmas. A vida delas se resume, das pessoas que não se encontraram com Cristo, se resume ao quê? A essa terra. Viver da seguinte maneira: hedonismo, satisfazer a minha vida, os meus desejos, a minha vontade. E aí no meio do caminho alguém contou para ela que ela pode ir para a igreja, que Deus realiza sonhos, aí ela vai. Mas não tem nada a ver com ter se encontrado com Deus. Ela se encontrou com propostas humanas, não a proposta de Deus, não com o verdadeiro evangelho. As pessoas vivendo nessa terra normalmente
Elas pensam que elas vão acordar, vão trabalhar, vão ganhar seu dinheiro, vão constituir família, vão ter seus filhos ou não, casar ou não, ter uma esposa ou um esposo ou não, ou viver sem ninguém, viver sozinho, ou viver com várias pessoas, poligamia, adotar, ter filho, mas não quer ser pai, quer ter filho, mas não quer ser mãe, e aquela bagunça toda. Mas por quê? Os valores estabelecidos são vindos deles mesmos, conforme a sociedade. Mas nós, como cristãos, entendemos que nós temos uma origem, temos um destino e temos valores. E esses valores não são relativos, esses valores são absolutos. E quais são os valores absolutos? Como é que nós conseguimos conhecer sobre os valores absolutos? É porque alguém nos diz ou é porque já está escrito? Porque já está escrito. E alguém nos ensina inspirado pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que você e eu, nós somos um projeto de Deus. Amém? Deus tem um pensamento ao seu respeito. Deus tem um desejo de usar a sua vida. Você não é qualquer um. Você é uma pessoa escolhida, você é uma pessoa chamada por Deus para o reino dele. Por isso você está aqui. Você não decidiu as coisas, você acha que decidiu. Mas antes que você existisse, Deus já havia decidido algo ao seu respeito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vou explicar isso dentro da palavra de Deus para você. Porque quando nós iniciamos aqui falando de Romanos, logo a primeira escrita que tem aqui é o quê? Paulo. Mas Paulo não é somente um nome. Como é seu nome? Responde para mim, qual é o seu nome? É vocêzinho aí. Mas quem é você? Você é um nome? Sim ou não? Não. Você tem uma história por detrás desse nome. Você tem uma história de vida, não sei se boa, se ruim. Não sei o que você tem feito da sua vida, mas o seu nome, Paulo, José, Adilson, Godofredo, eu não sei qual é o seu nome. Mas você tem um nome, mas esse nome não te define. A sua história está atrás desse nome. Não adianta mudar nome se não mudar a história. E o que mais importa não é o nome. O que mais importa é a história que nós temos por trás do nosso nome. Não sei qual a sua história. Mas é importante saber da sua história, dos seus medos, das suas crenças. É muito bom saber quem você é, sim ou não? Você se lembra de quando você caiu de bicicleta? Lembra? Eu me lembro. Talvez você tenha marcas. Isso foi um momento da sua vida. Você se lembra de momentos de tribulação que você passou? Sim ou não? Lembra? Gente, eu lembro até hoje de uma cena terrível. Só para descontrair vocês e vocês prestarem atenção aqui, a gente dá uma risadinha e vocês não dormirem em nome de Jesus. Na minha infância, rachado na emenda, irmão. Tinha dinheiro para comprar um doce de amendoim. Quem gosta de doce de gibi assim, ó? É gostoso, né? Tem um aí fazendo merchandise sem ganhar nada. Aquele casarão é terrível. Ele é de taxa, assim. Meu Deus, coisa gostosa. Mas eu me lembro que na infância eu não tinha dinheiro para comprar um docinho de amendoim. E minha mãe na luta, cuidava da casa dela, cuidava dos filhos. Meu pai não era essa pessoa que ele é hoje. E a gente não tinha dinheiro para nada. Minha mãe, guerreira. E como primogênito a gente passa do lado dos nossos pais os piores momentos, sim ou não? Quem já teve os piores momentos ao lado dos seus pais por serem os primogênitos? A gente vê a fome apertar, né, irmão? Eu me lembro até hoje com uma certa raiva daquela pomba. Pomba, pássaro, pomba. Me lembro que nós morávamos numa casa que era debaixo de uma casa. E tinha um corredor. E eu não sei de onde foi que minha mãe me arrumou um dinheiro para comprar um gibi. O docinho de amendoim. Fui comprar o docinho de amendoim. Criança feliz da vida, descendo o corredor com o meu docinho de amendoim. Uma pomba lá de cima consegue acertar o doce de amendoim. E eu não me esqueço disso até hoje.
Mas eu doido para comer um doce de amendoim, você acha que ia perder o doce? Arranquei o teco, joguei fora e comi o resto do doce. Marcou a minha infância. Aquele suspiro que tem gosto de ovo. Marcou a sua infância também? Aquele cone com aquela Maria Mole dentro. Marcou a sua infância também? Meu Deus, de pelique. Coisas assim. Né? Coisas que marcaram a nossa vida, marcaram a nossa história. Momentos felizes, momentos tristes. Teve momentos bons também. Mas teve muitos momentos tristes que marcaram a minha vida. Então, quando você fala com a Dilson, não fala com um cara de 46 anos que não teve experiência na vida. Eu tive um montão de experiência. E que 46 eu acho que a gente tem bastante, sim ou não? Umas tão intensas que marcam nossa vida. Então, não desrespeite você mesmo nem a sua história. Saiba olhar lá atrás como uma pessoa curada e sarada. Mas foram marcas da sua vida. Para mim, eu defino da seguinte maneira. Tem coisas que eu brinco assim, nem por isso eu fiquei traumatizado no Mato Pomba, nem por isso deixei de comer doce de amendoim, ok? Mas assim, marcou a minha vida. Mas só que eu sou sarado, tem outras coisas, estou falando de coisas bobas e assim, numa brincadeira, mas tem coisas muito terríveis que marcam a nossa vida. Apóstolo, como que você sabe se você é uma pessoa, como eu consigo ver se eu sou uma pessoa sarada ou não? É quando você lembra das coisas e não te doem. Você pode sentir o sabor, você pode sentir o cheiro, ouvir, até arrepiar na pele, mas não te dói, porque as marcas foram feitas, mas elas são cicatrizes, elas não estão abertas, porque eu sou um cristão sarado. Aleluia. Quem tem cristão sarado aqui? Às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, mas como você consegue abraçar seu pai com toda a história que já aconteceu? Como que você consegue abraçar aquele fulano, aquela fulana com toda a história que aconteceu? Aquela fulana, aquele fulano magoou você? É porque essas pessoas não me definem, porque eu tive um Deus que me amou muito mais. Eu tive um Deus que me sarou. E eu tenho poder de resiliência em Deus. Eu consigo passar por cima de todas as coisas, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Veja como é bom a gente conhecer a nossa história. A gente ouve coisas de pessoas que são piores do que tapa na cara, sim ou não? E marca a gente. E é tão interessante como que pessoas, e serão somente elas, presta atenção, só causarão dor em você pessoas que têm significância para a tua vida. Por quê? Pessoas que não são significantes, não têm relevância na nossa vida, elas não têm espaço no nosso coração. Agora, pessoas que são relevantes na nossa vida, nós abrimos o coração e elas fazem parte dos nossos sentimentos. Aí as ações dela nos deixam tristes ou não. Por quê? Essas pessoas são importantes para nós. Quem está entendendo? Se vê, tudo isso é uma história de um homem chamado Paulo, que escreveu o livro de Romanos. Então por isso eu gosto de pegar com bastante paciência e trazer essas verdades para nós. Você é mais do que um nome, você tem uma história. Amém? Só que agora este Paulo, ele diz também que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia a princípio dizer que ele era um grande apóstolo, o apóstolo dos gentios. Ele é o apóstolo, ele é o grande pastor, ele é o grande evangelista. E para mim, dentro da palavra de Deus, no Novo Testamento, dentre todos os apóstolos, para mim ele é o mais completo. Não foi à toa que Deus permitiu um espírito maligno esbofetear ele, para que ele fosse humilde. Para você ver, preste atenção nisso, olha que essa parte eu não escrevi, hein? Veja a que ponto Deus pode trabalhar na vida de alguém que tem o risco de ser arrogante e perder a salvação. Diga para a pessoa que está do seu lado, quanto mais humilde,
Mas diz bem forte porque tem a ver com transformar a vida dela. Diz assim: quanto mais humilde, mais fácil o tratamento. Diga assim comigo, bíblico: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Já viu gente humilde saindo na mão? Não. Gente humilde, ela é pacificadora. E Jesus disse que os pacificadores serão chamados o quê? Vamos ver quem sabe essa. Quem sabe? Vamos ler? Quer ler? Vamos lá em Mateus. Se você não acompanhou ainda, acompanhe, discipulado, o Sermão do Monte. As 29, deu 29, presbítero? 29 ministrações que tem no YouTube para abençoar a tua vida do que é ser discípulo de Cristo. E Jesus, em Mateus capítulo 5, ele diz o seguinte, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Pergunta para a pessoa assim: ô isqueirinho? Não tem não? Tem alguém que é isqueirinho aí? A pessoa só anda assim, Qualquer coisinha ela fala assim, eu taco fogo. Isso não é coisa de filho de Deus, não. O filho de Deus não é que ele cobre as coisas erradas, ele faz assim, ele coloca pano e abafa para não ter treta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Voltemos ao texto. Agora está dando para você ver como que é difícil você falar simplesmente de uma coisa pequenininha. Tem muita informação aqui para nós. Então seja pacificador. Paulo, ele teve que se humilhar e Deus deu um jeito de manter ele humilde, perto das revelações que deu para ele. Sabemos de todo o sofrimento, toda a luta por amor ao Evangelho, mas também sabemos da perseguição que ele fazia aos cristãos. Por isso torna os livros de Paulo algo tão tremendo, porque um cara que perseguia os cristãos, não acreditava em Cristo, agora o cara vem dizer para mim que ele é servo de alguém. De quem que ele é servo? De Jesus Cristo. O que é servo? Ele é escravo. Ele se submete à vontade de Jesus, porque Jesus é o que dele? Senhor. É algo que mais à frente ainda, lá para o versículo de número 3 ou 4, a gente fala sobre isso. Mas ele perseguia os cristãos, mas agora ele se torna o quê? Submisso, servo, serviçal, escravo daquele que ele nem acreditava. Só que além dele se tornar escravo daquele que ele não acreditava e veio a acreditar, ele agora se torna o maior defensor desse Cristo, do Cristo, que ele não acreditava. Aí faz o negócio ficar mais lindo ainda. Isso nós já vimos um pouco do que é ser servo de Jesus Cristo. Só que agora ele diz 3 coisas aqui ainda. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E eu vou ter que pregar isso para você durante mais alguns dias. Não dá para pregar tudo hoje aqui. Porque eu estou expondo alguns versículos importantes para vocês. E dentro dessa exposição, ele mostra para a gente que ele é chamado, diga assim comigo, chamado, ele é separado com objetivo. Amém? Chamado, separado e tem um objetivo. Ponto. Mas se eu ficar só aqui, você vai, tá bom. Mas o que é isso? Ele decidiu. Primeiro, ele não está dizendo aqui, eu decidi ser apóstolo. Ele está dizendo aqui que ele foi chamado. Se eu disser para você, por exemplo, você mandou um currículo.
Você está esperando o quê? Você tem expectativa? Você está esperando ser chamado. Mas quem te chama? É você mesmo? É alguém que recebeu o seu currículo. Paulo mandou o currículo dele? Não. Mas quem o chamou sabia do currículo. Então Paulo não se autonominou, ele não determinou que ele era. Ele foi chamado por alguém para ser. Isso é muito importante para nós. Porque Deus tem um lugar para você. Você tem um lugar em Deus. Meu irmão, não sei se você entendeu. O Criador dos céus e da terra está dizendo para você e para mim: você é alguém especial para mim. Eu te chamei e eu te escolhi. Amém? Meu Deus. No caso dele aqui, ele está dizendo: fui chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Lá na frente, daqui umas 2 terças-feiras, eu te explico, ou talvez nessa semana que vem, eu te explico o que é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é o evangelho que está sendo pregado desde Gênesis. E o maior evangelista é quem? Deus. Por quê? Evangelho é boa nova. E quem deu a boa notícia para Adão foi quem? Deus. A gente vai estudar mais isso. Mas para entender a mente de Paulo, eu preciso passear na Bíblia e deixar mais claro para você e para mim que a sua vida, ela não pertence a você. Não, apóstolo, a minha vida pertence a mim. Você não entendeu ainda? O Evangelho vai te mostrar na caminhada de terça-feira que a sua vida não é tua, a sua vida é de alguém que te criou. Você decidiu viver? Sim ou não? Você decidiu nascer? Quem decidiu nascer aí? Eu também não decidi nascer. Você escolheu a família que você nasceu? Você pode ter escolhido a pessoa que você casou, mas a família que você nasceu, você não escolheu. Sim ou não? Nasceu e pronto. Você não escolheu tua mãe, você não escolheu teu pai, você simplesmente veio. Então alguém teve que desejar na terra, mas alguém teve que desejar no céu e permitir a sua existência. Não importa a luta que seja, não importa as suas dificuldades. Um ser, esse Deus Todo-Poderoso, governa os céus e a terra. E Ele permitiu a tua existência. E a de outros? Não sei. Você está aqui hoje, é porque Deus permitiu a tua existência. Apóstolo, mas ele está dizendo aqui que ele foi chamado, está dizendo que ele foi separado. Mas como que acontece isso? Eu vou recorrer a outro texto que muito é usado na palavra de Deus quando há referência à escolha de Deus. Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 2 em diante. Senão eu vou querer pregar para você quem era Jeremias, aí a gente não chega em Paulo. Então vamos direto para o 2. A palavra do Senhor veio a Jeremias, que era sacerdote, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo da cidade de Jerusalém foi levado cativo para o exílio. A palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Olha que interessante isso.
palavras muito fortes. Foi Jeremias que decidiu ser profeta? Sim ou não? Não. Antes mesmo dele existir, alguém já tinha determinado que ele seria. Isso é mudar a minha identidade. Muda completamente. Eu nasci, para você que não conhece, Dona Maria está aqui, é minha mãezinha. Seu Nivaldo, que vem de vez em quando aí, é meu papai. Eu nasci em casa. Está ali minha avó, que também está ali. Minha velhinha. Eu nasci em Minas Gerais. Amo queijo. Até hoje. Com 1 aninho, vim para São Paulo. Então, às vezes eu falo, né? Mas eu tive uma história. Na escola tinha uma professora chamada Jacinta. Não sei se alguém já teve aula com ela aqui na região da Zona Norte. E uma vez ela desafiou os alunos a escreverem um livro da sua vida. Quando eu comecei a escrever o livro, tá dentro da sua casa, mãe? Não sei, já deve estar na casa dela guardando meio das coisas. A professora chorou de começar a ver a história. Porque eu não comecei em mim. Eu comecei antes de mim. Porque o que eu via ser tinha uma história sendo escrita antes de mim. E não era uma história fácil. A minha infância não foi uma história fácil. A minha juventude não foi fácil. Quando cheguei a ser um pouquinho mais velho, também não foi fácil. Até hoje, com 46, não é tão fácil, mas é muito melhor do que era. Amém? Tem uma história. Só que por detrás dessa história tem um Deus coordenando e orquestrando ela, permitindo coisas. Eu vou trazer para mim, porque aí fica mais fácil de você ter a visão da coisa. Pessoas que andam comigo faz tanto tempo, sabe que não era o meu maior sonho abrir uma igreja e ser pastor de uma igreja, o líder de um ministério, não é, pastor Vitor? Eu queria estar no meu emprego, que eu estava ganhando bem, estava bom demais, gente. Conquistei um montão de coisa antes de sequer pensar em abrir igreja. Já tinha conseguido minha casinha própria, já tinha minhas coisinhas tudo. Então não abri igreja pensando em ganhar dinheiro para as pessoas que me julgam. Mas julgarão. Não abri igreja pensando em status, porque eu tinha muito status na onde eu trabalhava. Tinha acesso a várias pessoas que muita gente gostaria de conhecer. Almocei, tive a oportunidade de viajar com pessoas que muita gente nunca vai ter. Tinha oportunidades maravilhosas e aproveitei todas, vivi até o tutano, o melhor que eu pude viver da porta que Deus abriu. Mas interessante que por detrás de tudo isso existia um Deus trabalhando do jeito dele. Até que de repente veio nascer a Igreja Apostólica Efrata. Vinha assumir um chamado de apóstolo. Mas eu não decidi ser apóstolo. E eu falo muitas vezes para a minha liderança, compartilho muitas vezes com o pastor Vitor, que eu tento buscar na Bíblia ou na história de alguma maneira, onde eu conseguisse arrancar todos os títulos da gente. Eu não sou apóstolo, não sou pastor, né, pastor Vitor? A gente não é nada disso, mas nós somos tudo isso. Mas não com a necessidade do título. Há uns dias atrás a gente estava conversando, né, Marcelo? Eu falei, eu não sou o dono da igreja. Eu sou o mordomo da casa do Senhor. Nada disso aqui é meu. Tudo aqui é de Deus, inclusive você. Amém? Você é propriedade exclusiva do Senhor, não minha. Diga assim, eu sou propriedade
exclusiva do Senhor. O homem não é o seu dono. Eu não sou o seu dono, nem sou dono de tudo isso aqui. Eu sou administrador das coisas que Deus colocou nas minhas mãos. E vou ter que dar conta de tudo. Dos dízimos, das ofertas, da minha administração, da sua vida, da minha família. Meu Deus do céu, está começando a pesar. Acho que eu vou arriar. E quando nós olhamos a nossa responsabilidade, nós vamos ver automaticamente que nós não temos condições de arcar com tudo isso. E Deus não sabe? Diga para a pessoa que está só, Deus sabe que você é pequeno, que você é fraco. E diz assim, e apesar de tudo isso, Ele te escolheu. Ele te escolheu. Mas como que se dá isso? Vamos lá. Aqui a Bíblia nos ensina, antes, versículo 5, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Jeremias não tinha sido formado ainda, e Deus já tinha algo com ele. Começa a ressignificar a sua mente para entender isso. Antes mesmo de eu nascer, lá em Minas Gerais, para Deus eu já existia. E Ele mesmo tem todo um projeto para a minha vida e para a sua vida. Isso é ter identidade. É você encontrar a sua identidade não na terra, a sua identidade em Deus. Eu não estou perguntando quem é você nessa terra. Eu estou perguntando primeiramente quem é você em Deus, porque o dia que você descobrir quem você é em Deus, você vai mudar a tua vida aqui, ó. Sabe por que a gente fica perdido aqui? É porque a gente não sabe para que a gente foi criado lá. Aí a gente fica pensando que a gente está aqui só para pagar dívida. E quem tem bastante dívida para pagar aí? A gente pensa que a nossa vida é só cuidar dos cachorrinhos. Pensa que a nossa vida é só limpar a casa. O pessoal de Deus está falando. Fala, Jeová. Pensa que a nossa vida se resume a ir trabalhar, ou a passear, ou a ganhar dinheiro. Até o dia que a gente vai para um velório. Até um dia que a gente se depara com um caixão. E a gente descobre que correu atrás do vento. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, eu vou em clínica de recuperação, eu vou no asilo dos velhinhos, eu vou em clínica de recuperação, eu vou em todo lugar, eu não tenho problema nenhum. Mas um lugar que fala muito ao meu coração é quando eu vou na clínica de idosos, na casa de repouso. A gente luta por uma cama de king size, e a gente conseguiria viver com uma cama de solteiro e um criado mudo. A gente valoriza coisas e esquece de valorizar pessoas. A gente valoriza a coberta chique, a cama de não sei da onde, mas alguém que vai lá é esquecido. A pessoa que se deita ali, aquela pessoa que você dá carona, aquela pessoa que você se relaciona com ela todos os dias da tua vida, tua esposa, teu esposo, teus filhos, é muito mais do que preço, é valor. São pessoas, e são pessoas importantes para nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É com essas que eu estou dizendo, porque essas pessoas precisam ter a sua identidade em Deus. Quem não tem identidade em Deus vai ter identidade no mundo. Só que a identidade do mundo não tem nada a ver com a identidade que Deus preparou para nós. Às vezes nós olhamos isso e tem pessoas fora da igreja assim, sem identidade em Deus, mas tem uma identidade no mundo, sim ou não? Aquela pessoa é isso. E na igreja nós precisamos definir qual é a nossa identidade.
Porque nós não vivemos para as coisas daqui, nós vivemos para as coisas de lá. E se vivemos para as coisas de lá, eu tenho um outro nome, eu tenho uma outra vida, que é muito maior do que essa terrena, e ela é eterna, e eu já estou começando a viver ela desde já. Quem está entendendo? A vida eterna para o cristão é uma porta que vai se abrir, mas o reflexo dela eu já começo a viver hoje. Por quê? Primeiro, eu já descobri quem eu sou em Deus. Então já estou no melhor caminho. Se eu morrer aqui, morri na terra, mas eu vivo para sempre para Deus. É para Ele que eu vivo. Por isso que se tombar o meu corpo aqui, Deus recebe meu espírito lá. A minha vida não está resumida aqui. A minha vida pertence a Deus e é para Ele que eu vivo. Nós vivemos olhando para o céu, não para a terra. Apóstolo, mas a gente tem problema se a gente conquistar as coisas. Deus nunca disse que esse era o problema. O problema é se essas coisas se tornarem âncoras da sua alma. Você não conseguir olhar para Deus porque você fica de olho nessas coisas. Aí você começa a definir que a sua vida é aquilo que você tem. E a pandemia já te ensinou, amém? Que você não é aquilo que você tem, você é aquilo que você é sem tudo aquilo que você tem. Deu para entender? Nem eu vou lembrar o que eu falei agora, depois eu assisto. Você é mais do que as coisas que você tem. Você é o que você é aí, ó, frustrado ou não, filho de Deus ou não, a sua identidade espiritual. Quem está entendendo? Deus está dizendo para o profeta: antes de você existir, eu tenho um plano na sua vida. Eu criei você com um objetivo. Eu podia trabalhar aqui o objetivo da criação, mas resumidamente, Deus criou você para desfrutar da presença dEle na sua vida, você ter comunhão com Ele. Então isso não é uma coisa que vai acontecer. Preste atenção nisso, meu irmão. Qual é a oração que Jesus nos ensinou? Uma parte dela, Ele diz o que nós devemos pedir para o Pai. O que nós devemos pedir para o Pai? Venha a nós o teu. Então, não sou eu que vou para lá, é o reino de Deus que vem até mim aqui, ó. Deus já começa a reinar, os céus vêm fazer morada em mim. Um dia eu vou estar junto com Deus, mas agora é Deus que está comigo. Você não entendeu? Você e eu somos templos do Espírito Santo de Deus. Deus agora faz habitação em você. Ainda está fraco, você não vou entender ainda. Deus, o Deus dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, decidiu vir e morar em você e mim. Casa de Deus. Aleluia. E ele diz assim o seguinte: quando o profeta, ou melhor, quando Jeremias, ele recebe essa palavra, ele não está no ventre da mãe dele, ele já nasceu, ele já está grandão. É igual você, já está grandão, amém? Já criou muita coisa aqui. A gente podia trabalhar isso, que ele é um sacerdote. Ele tem um pai chamado Ilquias, podia trabalhar muita coisa dele, mas agora ele já é um moço, ele já tem uma história, e Deus diz para ele: você não é somente um nome, você não é somente essa história. Eu tenho uma história através da sua vida, e mais do que o sacerdote, eu quero te colocar como um profeta, porque antes de tudo isso, para as pessoas você está assumindo um sacerdócio, para mim você é um profeta. Às vezes nós estamos exercendo coisas na terra que Deus permitiu, mas Deus vai te alinhar aos céus, porque a vontade dele vai se cumprir na tua vida. Você é não o que você decidiu ser, você é aquilo que Deus determinou, porque a tua vida não é tua, a tua vida é de Deus. Quem está entendendo? Afinal de contas, foi Ele quem te criou, foi Ele
que te deu vida. E eu gosto muito. Eu queria que todas as pessoas que estão me ouvindo, estão me criticando e dizendo assim: se Deus tivesse me criado e realmente Deus é bom, as coisas não estariam desse jeito, ou abençoado, para não dizer outra coisa. A culpa das coisas na sua vida não ter dado certo são as suas decisões, não a de Deus. Foi você que decidiu trilhar um caminho ruim e errado. Glória seja dada a Deus que no meio desse caos Deus faz nascer flores e coisas boas na sua vida e na minha vida. Nós fazemos as besteiras. Por quê? Porque muitas vezes nossos pais também não tinham esse entendimento para nos conectar com Deus. Sim ou não? Ou às vezes tivemos pais para nos conectar com Deus, mas nós não tínhamos ouvidos para ouvir. Muitas coisas que para as pessoas seriam comum na vida, para o cristão é totalmente diferente. Até mesmo os filhos, até mesmo a esposa, até mesmo dentro de casa, as coisas funcionam diferente. Por quê? Porque não é segundo a terra, é segundo o céu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meu Deus, é muita informação. Aí o profeta, quando ele viu a responsabilidade, quando Jeremias viu a responsabilidade de ser um profeta, ele diz: contudo eu redargui, eu respondi a Deus: Senhor, Deus eterno, eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Resumindo, diga assim comigo: Jeremias disse: eu sou incapaz. Aí Deus respondeu para ele: entretanto o Senhor me disse: não alegres que és muito jovem, não atentes, não fica de olho nisso que você é muito jovem. A quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te ordenar, você vai falar. Sabe o que eu entendo aqui? Que o profeta não é uma novidade para Deus. Diga para a pessoa ao seu lado: você não é novidade para Deus. Ele sabe quem Ele escolheu. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, diz o Senhor. O profeta se via pequeno, indigno, incapaz. E esse é o sentimento que existe no coração de uma pessoa que se aproxima de Deus. Então eu aprendo aqui de cara que o que você está vivendo na tua vida pode não ser o que Deus tem para você. Apóstolo, eu quero tanto conhecer o que Deus tem para mim. Eu quero tanto descobrir, porque assim, minha vida está se resumindo a conquistar coisas, a trabalho. Eu estou trabalhando para as coisas da terra, não descobri ainda o mundo espiritual. Então eu vou te ajudar a dar uns passos hoje. Quem quer aprender, diga glória a Deus. Efésios capítulo de número 4. Deus em Cristo fez algo. Todos nós, pecadores. Quantos de nós? Todos nós. Diga para a pessoa do seu lado, para ela ficar mais à vontade entre nós aqui, você e eu. Pecadores. Falhos. Eu falo que eu tenho visto, mais uma vez, pastor, eu ouvi uma hoje que eu falei assim, é ridículo. Tem coisa que eu falo, não pode ser um teólogo escrevendo. Dá ideia para Deus do que Ele podia fazer, do que Ele não devia fazer. Que decepção. Deus podia fazer isso, mas não fazer desse jeito e fazer aquilo outro. Quem és tu
para dar ideia para Deus de como Ele deve trabalhar. Você é limitado. Deus tem poder e está no controle. A sua mente não é a mente de Deus. Seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ele é que domina sobre todas as coisas. E nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Ele decidiu, não foi você que decidiu. Ele decidiu te fazer uma oferta. Mas que oferta, apóstolo? A gente vai trabalhar isso daí em Romanos todinho. Mas resumidamente, todos nós estávamos condenados. E Deus trouxe uma proposta para você. Eu vou cobrar o teu pecado. O que Deus disse? Vou cobrar o seu pecado. Inimigos de Deus. O que você era antes de Cristo? Então deixa eu afirmar para você, talvez não te contaram isso, te evangelizaram errado. Você sem Cristo é inimigo de Deus. Agora Ele te fez uma proposta. Quer deixar de ser meu inimigo? Quem quer deixar de ser inimigo de Deus? Oh, glória! Eu também. Mas como, Deus, eu posso deixar de ser seu inimigo? Abandonando os seus pecados e recebendo o sangue de Jesus que te limpa deles e te purifica diante de mim. Tá bom, Senhor. Eu recebo. Mas não é uma palavra de dizer eu recebo. É você se condizer com a sua decisão. Agora não vou viver mais para mim. Vou viver para Deus. Deus diz, se você aceitar, preste atenção nisso. Se você aceitar o sangue de Jesus sobre a tua vida, você estará perdoado dos seus pecados. Quem aceitou o sangue de Jesus sobre a sua vida? Está perdoado dos seus pecados. Só que agora, Ele diz o seguinte, agora a sua vida já não é mais sua. Diga assim comigo, quem entregou a vida a Cristo, a vida não mais lhe pertence. Quem está entendendo a nossa aulinha aqui? Aqui é antropologia, soteriologia, está tudo envolvido aqui. Por isso que eu falo que os meus discípulos têm que estar ouvindo. Senão não seja meu discípulo. Se não vai ouvir, não vai anotar e não vai aprender, não ande comigo, não seja meu discípulo, vai ser discípulo de qualquer pessoa. Vai seguir a quem quiser, porque o que eu estou ensinando é Cristo. Não estou ensinando a minha ideia, estou ensinando a palavra de Deus. Você não quer ser discipulado pela palavra de Deus, você não quer nada com nada, então não seja meu discípulo. Senta, ouça e se resolva com Deus, não comigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Preste atenção. Se a sua vida já não é mais tua, ela é de quem? De Deus. Se você já não é mais o seu Senhor, você não faz mais o que você quer, você faz o que quem quer? O que Deus quer. Já que é assim, está perdoado os seus pecados. Amém? Só que muita gente para aí. Seus pecados são perdoados no nome de Jesus. E glória a Deus por isso. A partir deste momento, você já não é mais dono da sua vida. Agora você vai entregar sua vida para Deus. Agora quem é seu dono? Deus. Agora Ele te deu uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Vamos lá. Vocês vão entender comigo. Vocês nunca mais vão abrir a boca para dizer que dá para servir a Deus não estando na igreja. Porque é a conexão. Deus te perdoou dos seus pecados, te capacitou e te devolveu para o mundo. Para você fazer o que você quiser? Não. Para você fazer o que Ele quer. E o que Ele quer que você faça? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, façam de... Vamos lá comigo. Ide por todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos.
Amém? Ponto. Jesus, ele veio para condenar? Não, ele veio para salvar. E ele fez discípulos e ensinou isso. Os discípulos de Cristo salvam? Não. Os discípulos de Cristo falam da salvação para as pessoas. Ou seja, os discípulos de Cristo têm a solução para a vida do ser humano. Qual? A mesma que ele experimentou: perdão dos seus pecados, estar quites diante de Deus, e agora essa outra pessoa vai ter que vir para a igreja, se unir ao corpo de Cristo, e também vai ter que contar isso para outra pessoa. Vai ter que cuidar de outra pessoa. Quem está entendendo? Apóstolo, eu não quero cuidar de ninguém. Você não está sendo discípulo de Cristo. Está rebelde. Apóstolo, eu não quero saber de cuidar de vidas. Você está sendo rebelde porque é um mandamento. Para Paulo, ele foi separado para ser apóstolo, mas ele era servo de Cristo. Agora ele, como apóstolo, ele tem uma função ministerial. É isso que Efésios está ensinando para nós. Vamos ler Efésios capítulo 4? Ó. É muitas coisas para mostrar para vocês. Mas vocês estão junto comigo? Estão pensando comigo aí? Agora a sua vida já não é mais sua. O dono da tua vida é Deus. Afinal de contas, Cristo te comprou no mercado de escravo, desdentado e magrela. Você pensa que você era um escravo bonito? Eu não me compraria no mercado de escravo, feio, judiado. E eu não falo de aparência física, eu falo do estado espiritual. Quem está entendendo? Mas Jesus fala assim: esse cara feio aí, eu vou pagar o preço por ele. Eu vou pagar o preço. Para quem que Jesus pagou o preço? Para quem? Para quem que Jesus pagou o preço? Para o próprio Deus. E compraste através do seu sangue homens e mulheres e nações, para que reinem com ele eternamente. Ele pagou o preço da dívida. E qual era a dívida? Todos os nossos pecados diante de Deus. Agora, já que está pago, agora ele é o seu dono. Agora que ele é seu dono, versículo 17 do capítulo 4. Depois de tudo isso que eu te expliquei. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor eu insisto, para que não mais viveis como aquelas pessoas que não têm aliança com Deus, gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Nossa, só que você não é mais assim. Glória a Deus. Não sou mais apóstolo, glória a Deus. E ele diz, o próprio Paulo que escreve Efésios também, ele diz: entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato ouvistes e nele fostes discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Ou seja, agora eu tenho uma nova maneira de viver. Diga assim: nova maneira de se viver. Mas como que agora é a minha identidade e a maneira de eu viver? Agora eu sou alguém no corpo de Cristo que tem uma função ministerial. Só que essa escolha de Deus foi desde a eternidade, antes de você nascer.
Você nasceu para Deus como pastor, como apóstolo, como evangelista, como mestre. Deus já te chamou desde lá, antes de você existir. É a sua identidade em Cristo. Existe uma identidade que você era. Quem era? O Adilson da terra. Agora, eu sou Adilson, filho de Deus, adotado em Cristo e feito filho de Deus. Esse recebeu uma identidade, só que recebeu uma função ministerial. Não existe uma pessoa que entregou a vida a Cristo, foi perdoado dos seus pecados e não recebeu uma capacitação ministerial para trabalhar na igreja. É, apóstolo? É. Olha o que a Bíblia nos diz. Agora, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número... Vamos ler o versículo de número 4 em diante. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, o favor de Deus, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, falta de identidade teológica, de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem o sem conhecimento ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu, Paulo, tenho a minha história, então eu vou interpretar a Paulo para você e você vai falar da sua, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo está dizendo o seguinte: eu, Paulo, sou servo de Jesus Cristo, fui chamado para ser apóstolo, que significa enviado. Eu tenho o trabalho de edificar igrejas, porque essa é a minha identidade em Cristo, ok? E eu fui separado com uma mensagem, e a mensagem que eu tenho que anunciar é o Evangelho de Deus. Ele sabe quem ele era, ele sabe da história da vida dele, ele sabe quem ele se tornou, ele sabe qual a função ministerial dele e ele sabe qual é a mensagem que ele tem que pregar. Eu pergunto para você, você sabe qual era a sua história do passado? Quem sabe aí? Essa é fácil. Você sabe quem você se tornou em Cristo? Essa já começa a ficar um pouquinho mais apertada. Agora, sabendo quem você é em Cristo, como que está a sua ação naquilo que Deus te colocou? Aí começa a ficar mais apertado. Apóstolo, eu já nem sei mais quem eu sou em Cristo. Então volta e veja. Primeiro, eu realmente nasci
de novo, ou eu vivo ainda para esse mundo? Por isso que hoje eu lembrei deste livrinho, porque fala sobre isso. Quais são as características de uma pessoa que ainda é incrédula? E uma das características de uma pessoa incrédula, sabe qual é? O ego dela é a decisão final. Ela faz aquilo que ela quer. Enquanto você faz o que você quer, Jesus não é o seu Senhor. Apóstolo, mas eu faço o que o homem diz que eu devo fazer. Sim, nem filho então. Porque aquele que vive guiado por homens não é filho de Deus. Por quem que o Filho de Deus é guiado? Eu vou te ajudar a ficar com mais força para falar. Romanos 8,14. Olha só, gente, é forte demais o que eu estou ensinando para vocês hoje. Espero que vocês estejam anotando. Olha só o versículo 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. Gente, eu não posso acabar sem falar isso. Pelo amor de Deus, hoje não dá para acabar sem falar disso. Repitam aí comigo. Porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morreremos. Eu não quero que você vá embora para sua casa com dúvida na sua cabeça. Então, peraí. Gálatas, capítulo 5. Versículo de número 16. Eu não posso deixar de ler isso daqui, amém? Quem é esperto está anotando, sorte tua. Quem não anotou, perdeu. Só quando o livro estiver pronto. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que vocês querem. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Vamos lá? Quer saber se você é uma pessoa carnal? E não existe crente carnal e crente espiritual. Ou é crente espiritual ou não é crente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem vive na imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não farão o quê? Não herdarão o reino? Eita! Está lido, está mostrado. Para mim e para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Diga assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aí os filhos de Deus, por serem guiados pelo Espírito de Deus, é o versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Anotou? Glória a Deus. Após, ficou difícil. Sim. Para dizer para você, na minha opinião, como ser humano, não ficou difícil. Ficou impossível. Mas se coloca de pé, porque eu tenho uma palavra para você. Quem anotou, diga glória a Deus. João,
capítulo de número 15. Ufa, dá esperança para mim e para você. Você foi escolhido por Deus. Às vezes eu falo com Deus assim: Senhor, somos tão limitados, somos tão falhos, e o Senhor nos chamou. Como que eu posso fazer para agradar o teu coração? Nas coisas que faço e o Senhor não aprova. Simples. O que nós devemos fazer? Abandonar. Apóstolo, mas assim como o viciado não consegue abandonar as drogas fácil, a gente não consegue abandonar o pecado. Sim ou não? É culto, gente? É culto ou não é culto? É palavra de Deus para nós. Esse é o verdadeiro evangelho. Te coloca no lugar que é o teu e coloca Deus no lugar dele. Ser pecador, precisando ser alcançado pela graça de Deus. E hoje a graça de Deus quer te alcançar. Hoje a graça de Deus quer te salvar. Ele quer te fortalecer. Ele quer te ajudar. Afinal de contas, não foi você que escolheu. Ele que escolheu você. E ele sabe bem o que ele escolheu. Mas ele quer te dar os passos para você ter uma vida extraordinária. Como, apóstolo? Jesus me ensinou e te ensinou. João 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele tira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Para o quê? Para que dê mais fruto ainda. Gente, e o pastor Kleber me deu a mensagem de frutificação para pregar no domingo na One Church. Tem que ser 3 horas de ministração. Gente, receba essa palavra no teu coração. Vós já estáis limpos pela palavra que está sendo transmitida para você hoje. Meu Deus do céu, Deus está passando a água dele no teu coração. Deus está limpando você para que você venha dar fruto, irmão. Deus está limpando o teu coração. Deus está limpando a tua vida através da palavra. Não é a minha oração, não é a tua oração, nem a oração de nenhum guru. É a palavra de Deus que vai limpando o teu coração. Aleluia. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Olha que coisa linda. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos se não permanecerdes unidos a mim. E quem está unido a Cristo está unido a uma igreja. Porque a igreja é a treliça onde a videira se apoia. Para que você possa dar fruto. Então você longe da igreja, você vai deixar de orar. Você vai deixar de buscar da palavra de Deus. Você não vai trabalhar para o reino de Deus. Você vai virar um ramo infrutífero. E ramo infrutífero está perto de ser cortado. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto com abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Olha, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei e permanecei no meu amor. Para a gente finalizar, eu vou pular bastante coisa aqui, mas vamos para o versículo de número 16.
Não, eu vou ler o 14, vai. Eu quero ser esse amigo de Deus. Ele disse: vós sois meus amigos, se vocês praticarem o que eu estou mandando vocês. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai eu compartilhei com vocês. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos chamei, designei, dei uma ordem, para vocês irem e dar fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedides ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Olha, você ligado a Cristo, não foi você que escolheu. Ele escolheu você para estar ligado a Ele e dar fruto. É o que Paulo está dizendo, é o que Jeremias está dizendo, é o que tudo isso diz para você, para te fazer entender uma coisa: não foi você que decidiu, foi Deus que te escolheu. A sua decisão agora é obedecer ou não. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Feche seus olhos neste momento. Vamos orar. Faz uma oração. Pai eterno e santo Deus, a tua palavra foi anunciada, Senhor. Assim como ela limpa o meu coração, eu sei que ela limpa o coração dos meus irmãos. E eu te peço nesta noite, fortifica-nos no teu Espírito Santo. Pai querido, começa perdoando a minha vida, começa perdoando pelo altar, Senhor meu Deus, todos os nossos pecados, todos os nossos posicionamentos contrários à tua palavra, os nossos pensamentos, nossas ações, nossos sentimentos. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus nesta noite. Eu sei que a tua palavra está falando com o teu povo, assim como fala comigo. Nos ajuda, nos fortalece para que possamos vencer no nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?